Nosso convidado de toda sexta, psiquiatra Aloísio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda. Bom dia. Leila, todos os ouvintes internautas. Primeira coisa, acentuar que faltam 61 dias para o ano acabar, tá, gente? Então Credo, dá tempo de fazer, lembrar. Dá tempo de fazer muita coisa. Fernanda, que é apressadinha, muito sanguínea, tá achando que tá acabando. Não, já faltam 61 dias, né? E a história de Halloween, então, ela começa, Eduardo, nos celtas, que foi uma civilização na Centro-Europa, né, na área central da Europa, e que tiveram seu apogeu no ano 1200 antes de Cristo. E o que se comemorava? O final do verão, o início do inverno. E nessa época, né, nessa fase, é que se fazia a colheita e que então aí vai vir outra simbologia, Fernanda, que é a questão da luz e da escuridão, né? O ano, ele tem 6 meses, que cada dia, o dia amanhece mais cedo e termina mais tarde, e vai do dia 20 de junho até o 20 de dezembro, e depois de 20 de dezembro a 20 de junho, que cada dia ele amanhece, o sol amanhece um pouquinho mais tarde, e amanhece e escurece um pouquinho mais cedo, então ele vai encurtando ou espichando. Então o Halloween tem a ver com essa questão aí da luz e da escuridão, tudo muito cheio de simbólico, né, Eduardo? Não é na verdade bruxa, as bruxas do mal, mas as feiticeiras tinham a questão, né, fala-se magia negra, magia branca. Magia negra é voltada para o mal ou para os malefícios, e a magia branca, que é a arte de transformar o que é difícil, o que às vezes até impossível, em algo viável. Aí está a mágica da magia branca. É igual aquela coisa, a pessoa acabou de perder um emprego, você fala, mas isso é uma oportunidade fantástica de você se reinventar. Pode até ser lá na frente. Mas agora é hora de sofrer, né? De luto, viver, né? A dor, né? Aqui, né, doutora inclusive, Luiz? o homem perdeu essa capacidade de sentir dor, né, com os antibióticos e mais recentemente com o Rivotril. Então, Luiz, alguma curiosidade que o senhor gostaria de levantar junto a Leila Ferreira? Vou fazer uma homenagem à Leila pela alegria de tantos anos que a gente se conhece e convive, né? Sendo hoje o Dia Nacional da Poesia, data de nascimento de Carlos Drummond. Drummond nasce no 31 de outubro de 1902, né? Então, vamos falar um pequeno poema do Fernando Pessoa, que é sobre um guardador de rebanhos, né? Chama o guardador de rebanhos, ele diz assim: eu nunca guardei rebanhos, mas na verdade é como se sempre os tivesse guardado. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a sorrir e a cantar. Toda paz de natureza sem gente vem sentar-se a meu lado quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como se fosse uma borboleta pela janela. A polícia procurou o suspeito de uma tentativa de homicídio cometida na noite dessa quinta na região norte de Belo Horizonte. Os envolvidos, um homem de 27 anos, a companheira dele de 31 e um outro homem conhecido como Hollywood, de 30 anos. Eles estavam todos num bar no bairro Guarani. De acordo com o relato da mulher, o marido dela e o amigo estavam há 2 dias consumindo cocaína. Ainda segundo ela, Hollywood é viciado em jogos de azar pelo celular e costuma pedir emprestado o telefone de alguém quando dele acaba a bateria. Ele pegou o aparelho do marido dessa moça, né? Esse homem de 27 anos, teria feito apostas por esse telefone. Logo depois, ele acusa o homem de ter tirado R$100 da conta dele. O suspeito retornou ao bar acompanhado de 2 pessoas, segurou a vítima em uma gravata e a golpeou no pescoço com a faca. Ele tentou desferir outros golpes, mas a companheira da vítima interveio e acabou também ferida. O homem esfaqueado foi levado para o hospital Risoleta Neves, na capital mineira, passou por cirurgia. Já o Hollywood, também conhecido como Cabeludo, fugiu e ainda não foi encontrado. O psiquiatra Luiz Andrade, é o valor, é o custo do dinheiro ou a raiva que está embutida em nós outros? O que acontece, Eduardo, é que normalmente o uso dessas substâncias que alteram, né, atuam sobre a consciência, faz com que o nosso lado instintivo, com que o nosso lado animal fique mais aflorado. Num primeiro momento, elas trazem normalmente uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, mesmo os estimulantes como a cocaína, dão uma sensação de que você está encontrando o seu ponto de nirvana, o seu ponto de paz interior. Por isso é que a linguagem popular, né, o conhecimento popular descreve muito bem, Eduardo, que a primeira fase é a fase do macaco, quando você está sob o efeito inicial das substâncias, você fica alegre, fica brincalhão, fica divertido, né? Fica de muito bom humor. Segunda fase é do leão, onde as questões da sexualidade e da agressividade afloram. Então a pessoa fica mais raivosa, fica mais nervosa, né? E a última fase, então, Fernanda, é a fase, sabe de qual? Animal? Do porco.
é quando a pessoa vomita, capota, passa mal, fica aquele traste de gente, né? Então, e ronca alto. Então, realmente, o uso dessas substâncias aumenta muito a tendência aos rolos, às confusões, às brigas e até esse tipo de situação de buscar matar a pessoa, né? Você vê que depois, dizem os delegados, você já conviveu muito nessa área policial, que 90% das pessoas que estavam sob efeito, né, de um estado alterado de consciência, que agridem e que matam, se arrependem no dia seguinte. A vivência não é uma vivência de bem-estar porque eu fiz aquilo que devia ser feito, mas sim a vivência de arrependimento, porque até a sensação, Fernando, de que quem fez aquilo ontem não fui exatamente eu, mas eu com os obsessores, eu com as chamadas almas penadas atuando sobre mim, porque você com a mente enfraquecida, a sua capacidade de escolha, seu livre-arbítrio fica totalmente comprometido. Não existam ou não existam obsessores, existam ou não existam almas penadas, esse não é o caso. O que acontece é quando você não está na sua plena consciência, com a consciência clara, quando você está com a consciência turvada, a gente chama na psiquiatria de consciência obnubilada, você não é você inteiro, você é você pelas metades. Nossa, eu sou super fraquinha, bebo pouco, gosto de um bom vinho, mas bebo pouco. Mas tem descido mal. Ultimamente eu tenho me sentido mal, então eu tô na fase do pouco. É engraçado. Uma coisa interessante, Eduardo, rapidinho, é que a gente tem um conceito de fatores de proteção ao álcool, né? Ou fatores de proteção a substâncias externas, mas ao álcool especificamente. E os fatores de proteção ao álcool entre as mulheres é muito maior do que entre os homens. E o que é o fator de proteção? Não é você beber uma garrafa inteira e ficar inteirona no dia seguinte não ter. É quando você não se dá bem. Quando, como diz na gíria, quando bate torto. Né? Quando você bebe e fica com sono, quando você bebe e passa mal de estômago, né? Quando você bebe e fica esquisita, sente o que a gente chama de not self, né? Não sou bem eu que estou aqui, não estou confortável, né? E é muito comum isso, Eduardo, a pessoa fazer o uso imediato depois que faz o uso, que tem bate torto, primeira coisa que ela pede a Deus é para voltar pro normal. A mamãe me dava um creminho Nivea e falava assim, minha filha, a gente tem que passar um creminho Nivea, querendo ou não, é um tratamento, né? Então eu acho que os cremes têm sentido, tem proteção solar e tudo mais. Maquiagem para criança de 7 anos é um complicador no futuro. Não, eu não gosto. E aí, doutora Luiz? Olha, a pele, a gente até falou na semana passada para os ouvintes internautas que a pele, assim como o cabelo, é uma modificação de pele, cabelo e unhas, né? A pele é, junto com o circuito do sangue, Eduardo, a parte do corpo que mais se regenera, que mais se reproduz. Então, a pele, ela vai sendo substituída por uma pele nova. Quanto melhor estiver a pele antiga, a pele velha, melhor nasce essa pele que está vindo à tona. Então, esse cuidado com os procedimentos de umidificação, de oleosidade, né? Que você tem que fazer, como você tem que fazer com porta, com dobradiça, você tem que bater um óleozinho. Então, esse processo de melhorar vamos chamar de vitalidade da pele, Eduardo, é fundamental. E você pode fazer isso também, né, Rose, através da alimentação. Você tem alimentações, tem um exemplo clássico de uma fruta que tem um preço muito bom, que é o abacate, né? O abacate, ele tem capacidades, inclusive, no meu tempo, quando eu ficava escutando esses casos, a máscara de abacate se prepara como se fosse um debate para o cabelo, para a pele, né? Então, eu gosto do termo dar o trato, Eduardo, que apesar de ser gíria, é a melhor descrição. Você não está velho, você não está acabado, mas você vai dando o trato e aí você vai ter uma vitalidade por mais tempo. Demanda não falta. Cerca de 42% dos homens de todo o mundo são carecas ou apresentam queda de cabelo significativa. Os homens... A conferir, né? Porque teve uma época, você lembra daquele um produto que vinha da Serra da Moeda? Sim. Né? Sim. E que eu me lembro. Como é que era o nome do homem? Era Vicentinho. Vicentinho. Olha, você vai olhar com certo para comprar. Mas o Vicentinho, então, bolou essa fórmula, né? Que era uma fórmula que, lógico, ele não revelava. E eu achava engraçado porque no rótulo vinha escrito assim: muito cuidado, lave as mãos após a aplicação, que não suas mãos vão ficar peludas que nem do macaco. Sendo que a pele glabra, né, que é a pele lisa, ela não nasce pelo de jeito nenhum. Então ali já estava vendo que tinha uma falsidade ideológica, uma propaganda enganosa no rótulo, né? Cuidado para não ficar com a mão peluda.
Sabe quando você vê um vídeo de TikTok, um vídeo no Instagram? Aquele vídeo ali de até 3 minutos, que é o que o pessoal aguenta esperar, né? De 1 a 3 minutos. Pois é, essa novela também vai ter capítulos desse tamanho, né? Nesse formato de 1 a 3 minutos para você assistir na vertical. Então, quem trabalha com isso está tendo que pensar nesse cenário para, né? Essa questão vertical, tudo pensado para isso, né? O texto pensado para isso de uma forma célere. E a Globo já está lançando uma novela nesse formato que é Tudo por uma Segunda Chance. Vai ter a Jade Picon no papel de vilã, ela que já fez uma novela da Globo, teve muitas críticas porque ela não era atriz até então e aí fez uma novela depois de participar do Big Brother, mas fato é que essa novela vai ser para esse formato aí, ó, 9x16, com capítulos breves para você poder se viciar também dessa forma, né? E aí o público que está deixando de ver, vamos dizer assim, a TV tradicional ou acompanhar uma novela um ano e meio, vai poder dessa forma ter esse conteúdo também de forma de novela, né? Que conta uma historinha continuada, mas aí no telefone de uma forma mais célere. Lembrei, sabe do que, Eduardo? Quando minha mãe assistia novela, gostava de novela, e meu pai sempre foi avesso à novela. Aí ele virava para ela e falou assim: Ana Maria, ela tem o mesmo nome que minha esposa. Assim, Ana Maria, essas novelas que você assiste, se você assistir o primeiro e o último capítulo, tá tudo resolvido. Ah, que horror, doutor. Não. Ô, Rose. Falou vertical, começa e acaba. Não, constatação da ciência, né? A turma está extrapolando e aí o câncer é mais propenso. Os alimentos ultraprocessados, esse uso indiscriminado de agrotóxicos, né, Eduardo? O Brasil tem um recorde lamentável. É o país do mundo, gente, que mais consome agrotóxico. Nós dividindo o número de toneladas que se despeja no solo e, portanto, no lençol freático, né, na água que fica debaixo da terra, dividindo por 200 milhões de habitantes do Brasil, a gente tem o maior número de todos. E corresponde, Fernanda, a que cada um de nós consome, em média, 12 quilos de agrotóxicos por ano, ou seja, 1 quilo por mês. É um absurdo. Então, precisamos de diminuir esse envenenamento que é tanto da terra, quanto da água, quanto do ar, né? E lembrando, Eduardo, que antes de ontem foi o dia de prevenção ao acidente vascular cerebral. E é interessante, Fernanda, porque o acidente vascular cerebral, ele pode ser de 2 tipos. O hemorrágico, que é quando então uma veia, uma artéria se rompe, e aí você tem o derrame, né? E o isquêmico, que é quando falta sangue nas artérias que chegam lá na pontinha do cérebro. E acontece que os efeitos são os mesmos, né? A falta de sangue e o excesso de sangue fora do lugar causa morte das células e daí as consequências graves dos derrames, né? Dos acidentes cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos. Então, medir a pressão, tá certo, gente? E fazer atividade física. Esse é um básico para prevenção.